Turma, eu sei que vocês vão entender ao passo que eu explicar na linguagem de vocês. Então, vamos juntos aqui agora. Vocês devem acompanhar, vou falar na linguagem das mulheres e dos homens, sem machismo e feminismo, pelo amor de Deus, gente, tá? Só que assim, ó, eu, por exemplo, não abasteço tanto carro, né? Mas eu vou no mercado. Eu vejo o preço do queijo, eu vejo o preço do pão, eu vejo o preço das coisas. E é nítido você saber que quando eu tinha 10, 12 anos, o pão custava 5 centavos. E hoje um pão, eu não sei se achei, acho que um pão é 50 centavos hoje, se não for mais. Então é nítido você ver o efeito do aumento de preços ao longo dos anos. E o que acontece com o juro? Né? O juro é uma coisa que não tem, é um fator econômico, vamos colocar aqui, que é o preço que custa as dívidas, é o preço do pão das dívidas, que esse juro, ele varia pelo momento da economia, ele vai variar pelo momento da economia. Então, o juro de janeiro de 2020 não é igual ao juro de janeiro de 2021, então ele varia de acordo com a economia, e o juro vai variar de acordo com o seu CPF. Isso ficou claro para vocês? Então, assim, ó, o juro varia de acordo com o tempo. Então, o juro de janeiro do ano passado não é igual ao juro de janeiro desse ano. E o juro vai variar de pessoa para pessoa. Então, o juro da Joana é um, o juro da Maria é outro. Porque isso é uma precificação dos juros. O preço dos juros, então, ó, é igual o preço da gasolina. Muda de acordo com o tempo. E a gasolina, que o preço é igual para todo mundo, o juro não é igual. O juro para Maria é um, para Joana é outra, vai depender de como o banco se relaciona com a Maria e com a Joana. O banco tem liberdade para cobrar juros diferentes entre os clientes. Não tem nenhuma lei que fale para o banco assim, ó. Não tem nenhuma lei que fale para o banco. Você é obrigado a cobrar juros de 2% para todo mundo. É livre para o banco decidir a taxa de juro que ele empresta dinheiro. Galera, o juro é o preço que o banco vai cobrar de você para te emprestar dinheiro. Só existe igualdade na cabeça do povo. O banqueiro, antigamente era um banqueiro, hoje é um sistema. Depende de você trabalha com o quê? É funcionário público ou funcionário privado? A piada da nossa mentoria hoje com os meus alunos foi essa. Meu aluno Luiz levantou e falou assim, o da GL, eu tinha que passar no concurso para ter um juro de 0,99 desse. Eu falei, bem-vindo à sociedade igual, onde quem é funcionário público tem taxa mais barata de quem é funcionário privado. Simples, o funcionário privado pode ser demitido amanhã. O funcionário público tem estabilidade. Não vai ser demitido amanhã, passou num concurso. O cara ser exonerado tem que fazer uma lambança bem lambada. Entendeu? Agora, beleza. Agora, qual que é o ponto importante? Eu comecei a falar sobre a galera que chora e vende lenço. Turma, a partir do momento que no Brasil nós temos 70% das famílias endividadas, tem sempre alguém querendo se aproveitar dessa turma. Assim como o povo ama o funcionário público. Olha, gente de banco, de financeira, não pode ver um funcionário público que vai igual carrapato quando vê sangue em cachorro. Gruda no cachorro. Por quê? Funcionário público é crédito na hora. Ontem eu estava no Carrefour. Fui no Carrefour. Falar Carrefour aqui no Rio de Janeiro é o, que é Carrefour. Fui lá no Carrefour ontem. E aí, na hora que eu digitei meu CPF para ganhar desconto na maquininha, me aparece um moço lá do além e chega assim, ô da GL, você digitou seu CPF, eu vi aqui que tem um cartão aprovado para você com um limite de R$ 2.500. Aí eu olhei para a cara dele, vocês melhoraram esse negócio aí, né? Você consultou meu CPF, aprovou um cartão para mim, me abordou enquanto eu estava fazendo a minha compra do meu sabão em pó que acabou. E você já está querendo me vender um cartão? Aí eu falei para ele, não, moço, obrigada. Eu tento não dizer, eu tento revelar, não revelar a minha identidade. E aí eu falei assim, não, moço, obrigada. Não, mas a senhora, não sei o que ela falei, moço, é sério, obrigada, eu não posso fazer outro cartão. Não, mas não sei o que eu falei assim, moço, eu sou educadora financeira. Eu falo para todo mundo não ter mais de um cartão de crédito e eu já tenho um, beleza? Aí ele saiu todo sem graça. Mas por quê? Porque é isso, entendeu? Ele tem acesso aos meus dados. Ele sabe que eu tenho poder aquisitivo para ter mais um cartão. E assim é
no mundo real. Tem gente que se aproveita da oportunidade. E o que aconteceu, tá? Eu hoje faço marketing, então eu posso falar isso aqui com liberdade, né? A gente tem os nossos serviços, os nossos produtos, e a gente fala deles nos lugares que a gente vai. E a galera começou a falar: o seu juros está abusivo. Processe o banco e faça uma revisional, né? Você pode entrar com um processo contra o banco para fazer uma revisional dos seus juros abusivos. E eu quero deixar isso claro aqui. Eu não estou falando de juros abusivos, porque eu desafio vocês, eu não vou entrar nesse papo aqui, eu desafio vocês a descobrirem quanto é um juro abusivo. Se você botar no Google assim, ó, juros abusivos, no Google, vou colocar significado. Vou colocar aqui, ó, juros abusivos. Olha lá, apareceu, a primeira coisa que apareceu, não pague juros abusivos, anúncio. Significado. Vou pegar para vocês. Significado. Me escrevi significado errado. Vou ler para vocês o que significa, tá? Pode-se dizer, juros abusivos, ó, começa aí. Pode-se dizer, quando o juro é muito mais que o necessário para garantir a operação. Isso é tipo papo de filósofo, sei que nada sei. Então, assim, não tem uma definição de juros abusivos. Lá atrás, teve uma época da nossa humanidade em que aqui no Brasil tinha um teto de juro. Teve uma lei assim, se você pesquisar, você até encontra. Inclusive, a gente até uma discussão que essa lei não poderia ter sido revogada, que dizia um teto, o banco não podia cobrar mais de tanto. Só que isso não existe mais. Então, galera, vou dizer uma coisinha para vocês. Juro abusivo não existe. É uma historinha que alguém que queria vender um treco, existe juro caro, existe juro muito maior do que deveria ser cobrado? Existe. É por isso que a gente está aqui. É por isso que nós está aqui. Vou falar do jeito que eu falo. É por isso que Tia Haddad está aqui. Porque, sim, existem juros que são muito mais altos do que deveriam ser. Mas dizer que o juro é abusivo é quase que eu dissesse assim, quando eu chego e falo assim, meu juro é abusivo, eu sei que isso tá no linguajar de vocês. É igual tá caro, sabe? Mas eu quero reforçar isso com vocês. Se vocês querem se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor, esse elemento chamado conhecimento que dá poder. Então, uma pessoa que se livra das dívidas por um valor 3 vezes menor, ela não usa esse termo juro abusivo. Então, veja a construção que eu fiz com vocês nesses minutos. Expliquei para vocês que os juros, tá? Que os juros têm um preço que varia de tempo e de pessoa a pessoa. O banco tem a liberdade de cobrar 3% da DAGE e de cobrar 4% da Mari, que acabou de entrar. Ele tem esse direito. É o direito dele de falar. Eu acho que a DAGE tem mais chance de pagar do que a Maria, então eu vou cobrar mais barato da DAGE do que da Maria. Só que, sabendo disso, eu entendo que existem juros que são muito mais caros do que o necessário, mas juro abusivo não é a palavra. E aí eu queria tirar isso da frente, sabe? Tirar isso do olho de vocês. Cara, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma fórmula mágica, mas toda dívida tem um preço. E aí você vai entender que agora que vocês sabem o que é juro, como que são os preços dos juros e que juro abusivo foi uma coisa bonita que inventaram para vender revisional de juro, a palavrinha que colocaram, você começa a ter o que a gente chama de vocabulário para começar a negociar as suas dívidas e para começar a ler as suas dívidas. Eu venho numa pegada com vocês nas últimas lives, você está chegando aqui pela primeira vez, eu fiz umas lives já na semana passada, né? Hoje eu não vou falar muito aqui da minha história, mas lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou falar, tá? Então, se você perdeu alguma das lives que rolaram na semana passada, não criamos pânico, fica aqui comigo, que essa semana a gente tem mais aquecimento, mais informação para trazer para que você já se prepare para chegar na semana Mais Dinheiro Zero Dívida sem todas aquelas escamas. Eu gosto muito daquela história bíblica que fala das escamas dos olhos, sabe? É isso que a gente faz aqui, com a graça de Deus, e tirando as escamas que estão impedindo vocês de enxergar a solução.
Então, por isso que eu falo que eu preparo vocês. Dito isso, a gente entende que é muito comum vocês olharem para as dívidas de vocês e verem a dívida. Eu estava brigando com os meus alunos, né, com uma aluna específica, antes de entrar aqui, porque eu falei assim: vocês são muito bons para quererem pagar a dívida de vocês. E no momento que eu digo para você que é seu direito pegar a porra do documento, você fica com medo do gerente. Isso é inaceitável. Não aceito aluno meu tá com medo de gerente. Por mais que ele seja seu amigo, gente boa pra caramba, não quero saber. É seu direito. Vai brigar pelo seu direito. Quero essa DED aqui, que senão eu não consigo te ajudar. E aí a gente estava num papo mais brabo, assim, que eu falei assim: poxa vida, quando o banco cobra as coisas de vocês, eles dão um contrato de trocentas mil cláusulas para vocês assinarem. E no momento que eu falo para vocês, tem uma resolução que é obrigação dos putos dar um documento para vocês, vocês não brigam pelo direito de vocês? E é isso, sabe? Então, não tem nenhuma lei que fale o banco tem que cobrar 3% para todo mundo de forma igual. Não tem, sabe? Mas a partir do momento que você consegue fazer o exercício que eu vou falar para vocês aqui agora, porque você tende a ir negociar suas dívidas, chamando a sua dívida de dívida, ou seja, se é cartão de crédito, você chama de dívida. Como diz um coleguinha hoje que me mandou mensagem que disse que financiamento imobiliário não é dívida, é compromisso. Aí eu falei assim: mas vocês adoram trocar o nome das coisas, né? Ó, a casinha que você parcelou é dívida, em dia ou em atraso. Se fica mais confortável para você chamar de compromisso, tudo bem, mas é dívida e tem juro. E ainda escrevi para ele: se você não está pagando menos de 7%, você está dormindo. Dei uma resposta assim, falei: então para de contar essa historinha de que financiamento imobiliário não é dívida. É dívida e pode ser paga por um valor 3 vezes menor, porque tem juro. Se tem juro, tem preço. E aí, quando você começa a olhar pela sua dívida, entendendo que cada dívida é uma dívida, e que assim como o preço da banana é um, da laranja é um, do morango é um, do melão é um, dívida é assim também. E como que os juros são precificados, Dage? De acordo com o risco do banco não receber. Basicamente, é a melhor forma que eu posso falar para você. O banco ele tem uma forma de precificar, que é botar o preço de falar assim: deixa eu olhar aqui, vou pegar meu copinho aqui. Deixa eu olhar aqui. Tá, a Dage está querendo um dinheiro para financiar esse copo. Cara, isso aqui é um copo. A Dage pode perder esse copo. Esse copo é de fibra de coco, pode quebrar. Que mais? A Dage pode ser roubada. Meu, vou cobrar 10% de juro. Agora eu chego lá e peço para financiar esse prédio aqui, com crédito. Né? Ainda todo financiamento imobiliário tem seguro. Se pegar fogo, se o mar do Rio de Janeiro acontecer um tsunami, derrubar esse prédio, tem seguro. Então, ele vai falar: pô, desse aqui eu vou cobrar menos, desse aqui eu vou fazer um juro diferente, desse aqui eu vou cobrar um juro menor. E, pô, a Dage é uma ótima cliente, o score dela lá no Serasa é 900 e ela vai cacetada. Dage não tem dívida, Dage paga o cartão de crédito religiosamente sem atrasar nenhuma parcela. Olhei lá no Consumidor Boa Vista, Dage não atrasa nem a continha da TIM, paga a continha da TIM e vive bonitinho há anos. Então, você entende que ele vai precificando cada juro. Só que aí agora, quando eu falo isso para você, talvez você esteja pensando assim: ah, ferrou então, né? Porque eu, toda lascada, pago minha fatura, estou parcelando, então o banco não vai baixar meus juros nunca. Não é isso. O que eu estou trazendo para você é que no seu mundo, dentro da tua cabecinha, até você ver essa aula aqui, eu ficar fazendo assim, ó, com você, desfocando a câmera, você estava com uma coisa na cabeça, que era o seguinte: eu estou devendo, eu quero pagar. Eu já tentei negociar, eu não consigo negociar. Toda vez que eu vou para o gerente, ele diz que não tem o que fazer. Meu dinheiro não está sobrando para nada. A DGL fala esse monte de coisa aí, mas isso vai funcionar para a Suelen, vai funcionar para a Maria José, vai funcionar para a Esmeralda. No meu caso, não vai funcionar, porque a DGL não sabe do meu caso. A DGL não sabe que eu trabalho aqui na prefeitura de Jericoacoara, e aqui em Jericoacoara só tem Banco do Brasil. O meu caso é diferente. A Dage fala tudo isso porque a Dage não tem filho. E eu, que acordo de madrugada para dar mamar, meu marido não quer nem saber de me ajudar, não está nem preocupado, ou então meu marido está desempregado, ou nem marido eu tenho, ainda tem meus pais para cuidar. Então, quando você fica com todas essas coisas passando pela tua cabeça, você fica literalmente impossibilitado de ver os fatos.
Você fica impossibilitado de ver os fatos. E, turma, não é muito difícil eu perguntar para vocês quando é que foi a última vez que você se descontrolou emocionalmente e esqueceu de se atentar para os fatos. Os fatos, turma, os fatos. E é isso que acontece com quem tem dívida. Quem tem dívida tá vendendo almoço para pagar a janta. Tá querendo saber como é que vai fazer para passar o mês. A turminha do tô em dia, não tenho dívida, tenho compromisso, como o bonitão da Balachita me mandou no inbox, não tá sobrando R$ 1. A pessoa começa a pensar assim, será que daqui 5 anos, com os preços subindo do jeito que estão, meu salário não sobe nesse ritmo, será que daqui 5 anos eu vou conseguir dar a qualidade de vida que eu dou para minha família hoje? E aí, por causa dessa sombra emocional, que é compreensível pra caramba, qualquer pessoa que está no Brasil hoje, vendo todos os movimentos, sabendo que o seu dinheiro perde valor a cada mês e ainda pagando juro para banco, é desesperador. E aí você perde o teu olho sobre os fatos e você começa a olhar o emocional. E aí você vai para negociar uma dívida com o seu emocional. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estou ao vivo com mais de 120 pessoas. Vocês acham que o meu emocional aqui, ao vivo, com 120 pessoas, que eu não sei exatamente quem são, ele fala mais alto do que quando eu estava agora com os meus alunos? Que eu conheço o nome, que eu sei quem são, que a gente tem intimidade, que eles conhecem a professora deles. Vocês acham que com quem que eu fico com o meu emocional mais ativo? Com os meus alunos ou com vocês? Os meus alunos são minha família, estão comigo aqui o tempo todo. Brigo com eles como se fossem meus filhos, eu falo. Então, vocês entendem? Então, o que eu preciso fazer aqui, por exemplo, quando eu estou fazendo essa aula aqui para vocês? Lembrar quem está aí do outro lado, lembrar por que eu faço o que eu faço, lembrar dos fatos. Qual que é meu papel aqui? O meu papel é ajudar você que está aí, afundado da dívida, a entender por que é possível você se livrar dos juros por um valor 3 vezes menor. Fatos. 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 E aí, quando você passa a olhar para o teu juro, quando você passa a olhar para a tua dívida, eu não estou dizendo que tu vai parar de sentir, tá? Que tu vai parar de ter a coisa emocional. O meu nervosismo de estar ao vivo, já faço isso há anos, é o mesmo. Ligou esse botão e aparece essa palavra ao vivo, não adianta. Eu tenho, claro, nem parece, provavelmente vocês nem percebem se eu fico nervosa ou não. Mas, pô, tô ao vivo, querendo ou não, entra a adrenalina de estar ao vivo. É a mesma adrenalina de quando você vai começar a negociar suas dívidas. Não é a mesma, mas é a adrenalina, o hormônio é o mesmo, o hormônio, a substância, sei lá, é o mesmo. E o que eu quero dizer com isso é, quando você traz para o teu campo de visão, esquece que o banco é fadão pra caralho, que ele é o maioral, já falei aqui que é exatamente isso que eu tô te falando, o sistema financeiro existe, eu não tenho a pretensão de querer desmontar o sistema financeiro, porque ele existe desde que o mundo é mundo, principalmente muito estruturado a partir da Revolução Industrial. Então, a gente tem o sistema financeiro, ele existe, ele está aí. A gente tem o consumo, a gente tem o preço das coisas, a gente tem vários itens para falar. Meu foco é libertar você da prisão das dívidas. Esse é o meu foco aqui, para dizer que é possível, que eu vejo todo dia pessoas comuns, pessoas como você, funcionários públicos, assalariados, que conseguem se livrar das dívidas por um valor 3 vezes menor. E aí, quando a gente vai para a prática dos juros, por que eu falo que é possível se livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor? Que você pode reduzir seus juros, que ao reduzir seu juro, o valor da sua dívida vai ser possível. Porque a partir do momento que você entende qual era o juro médio da época que você fez essa dívida, da época que você parcelou esse cartão, e você descobre que esse valor o valor que você paga é 10 vezes mais caro do que era o preço, você descobre que a banana estava custando R$ 2 e tu pagou 10. Vocês nunca foram num lugar, compraram uma coisa muito cara e descobriram que era muito mais barato no lugar do lado? Não é aquela sensação de que você acabou de pagar R$ 100 num negócio e alguém fala assim, menina, vi ali na esquina por 10, e você fala assim, não quer saber. Nem me conta porque agora eu já comprei. Então, o que acontece? Como a gente culturalmente não é ensinado a saber o preço do juro,
a saber quanto que, em média, é um financiamento imobiliário. Você, em média, você às vezes joga no Google quanto é o juro de carro, quanto é o juro da casa, quanto é o juro do cartão de crédito. E você sabe, por estimativa, que, em média, no Brasil, está 7% o juro do imobiliário hoje, outubro de 2021. Semana passada, eu atravessei a rua, tem um empreendimento imobiliário aqui, está 5,90. E esse juro não está na internet. Está lá, para quem vai lá sentar e assinar um contrato. O financiamento sai na hora, que é um imóvel na planta. Então, assim, não estou dizendo que é barato, tá? Estou só falando que como é que eu sei que 5,9 é bom? Porque eu sei que, em média, no mercado financeiro, hoje está 7. Você sabe o juro do seu imobiliário? Galerinha que tem imobiliário. Agora, do imobiliário, é mais fácil. Financiamento imobiliário, você consegue saber quanto é, você consegue simular no site da Caixa, simular no Itaú, simular no Bradesco, dá para simular na Poupex. Tem muita gente que nem sabe que a Poupex existe. Agora, você não tem como saber quanto que o banco cobrou no crédito pessoal da Mariazinha e da Joaninha. E aí existem, através das técnicas de negociação, que inclusive eu vou mostrar na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, a forma que você vai entender quanto é o seu juro, de fato quanto que você pegou, fizemos esse exercício semana passada, quanto você pegou, quanto você já pagou. Hoje eu montei uma estratégia com um aluno aqui, fui conversando com ele, falando, pera, isso aqui. Eu falei, você lembra daquela técnica lá? Cara, e se a gente juntar essa técnica aqui com essa técnica aqui, vai dar bom. Aí ele falou, putz, verdade. Por quê? Porque ele conseguiu entender que, no cenário dele, uma técnica de negociação por devia resolver profundamente. E juntando duas cabeças pensam melhor que uma, como diz Marcelo, juntando duas é mais efetivo. Daqui 6 meses, provavelmente já vai conseguir ter resolvido tudo. E aí, quando você começa a ter um olhar não só pautado em o banco me disse não, porque esse aluno meu, se tem uma coisa que o banco disse para ele é não. Só que eu não trabalho com o não do banco, eu trabalho com as técnicas de negociação. Eu trabalho com entender cada dívida. Então, no caso dele, são 3 dívidas diferentes, para vocês entenderem. É um consignado, um CDC com o banco da fonte pagadora, ou seja, com o banco que paga o salário dele, e um CDC com um banco tradicional sem garantia. Itaú e Santander, 2 bancões privados, os maiores bancos privados, né? Briga ali com o Bradesco no meio. Então, quando você começa a ter essa visão de saber que um banco é diferente de outro, que uma dívida é diferente da outra, aí você está capaz para pegar o contrato e o documento de evolução da dívida, os 2 documentos que, segundo a resolução 4.292, perdão, 4.292, o banco é obrigado a te entregar em 24 horas. Você consegue pegar um marca-texto, um negocinho, deixa eu ver se meu marca-texto tá aqui. Eu amo marca-texto, mas se você não tiver, pode ser uma caneta Bic mesmo, você circula. Você vai pegar esse negocinho aqui, que é o marca-texto, e você vai marcar o nome da sua operação. É um crédito pessoal, é um crédito consignado, é um cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês um documento de evolução da dívida. Isso aqui é do Banco do Brasil, tá? Então vejam aqui, ó, nesse lugar aqui, tá aqui, ó, descrição da operação. Aparece aqui, ó, crédito pessoal, vou dar um zoomzinho, ó, crédito pessoal sem consignação em folha. Aparece o valor da dívida. Aqui do lado aparece a soma das prestações. Aqui aparece a taxa de juro, ó. Taxa de juro. Aqui, que é o principal para mim da coisa, aparece certinho aqui, ó, qual que é o valor da parcela, quanto que é o juro da prestação, quanto que é o valor da parcela. Isso aqui, inclusive, é uma dívida que o juro maior está no final, uma dívida cabulosa do Banco do Brasil, que são as benditas as massificadas da vida. Qual que é a modalidade de contratação, que é a tabela price, aqui, ó. Então, assim, tem todas as informações, ó. Quantidades em parcelas em atraso, quantidade de operação, 66 vezes, tal. Então, assim, ó, esse aqui é um documento que, de acordo com a resolução 4.292, o banco tem que te entregar em 24 horas.
E aqui, ó, eu até falo muito para os meus alunos, deixa eu voltar aqui, que tá aqui a resolução, ó, 4.292, é a resolução do Banco Central. Tá aqui, não fui eu que inventei, tá aqui. E aí você entendendo isso, você consegue, com base naquele documento, começar a enxergar o preço da sua dívida, para que aí você tenha a capacidade de começar a usar as técnicas de negociação para o seu caso. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam do documento das dívidas de vocês. Assim como você precisa saber onde que está a sua certidão de batizado, se você é católico. Hoje eu passei a manhã procurando a certidão de batismo da minha sobrinha. Meu Deus, eu até me deu uma algema nas minhas costas, porque eu peguei uma caixa pesada lá. Precisa ter os documentos, turma. Uma coisa que eu bato firme com vocês aqui, vocês não têm os documentos das dívidas de vocês. Conhecimento é poder, turma. Conhecimento liberta. Falei no Instagram esse final de semana. Tudo na minha vida. Olha, eu olho pra minha vida. Tem um dia que eu olho pra minha vida e meio que eu não caio a ficha, sabe? Eu falo assim, caraca, onde eu não cotou. Fiz até um post hoje, né? E às vezes você enfrenta uma dificuldade e você fala assim, putz, eu não consigo, tô conseguindo dar o próximo passo. E sempre que eu tô numa dificuldade, eu procuro voltar lá atrás e falar, cara, eu já resolvi coisa mais difícil. Então, assim, quando você consegue contar a tua história, sabe? E falar assim, pô, peraí, eu já resolvi coisas na minha vida. Só que o cenário de dívida, turma, faz um processo de escravidão com o ser humaninho que está endividado que eu conheço muito bem. De vergonha, de culpa, tal. Então, eu sempre passo por isso, mas percebam que eu falo disso depois de dar o conhecimento para vocês, porque conhecimento liberta. Não adianta eu abraçar vocês, vem cá, com a tia Dage, você não é sua dívida, a culpa não é sua, vem cá, um abraço. Não vai resolver a vida de vocês, vocês vão me abraçar, inclusive o meu abraço é bem fofinho, mas não vai resolver o problema de vocês. Vai acalentar aquele estresse ali momentâneo, mas não vai resolver o problema de vocês. Então, antes de abraçar, eu falo para você, ó, presta atenção, o banco não vai te contar que o preço do juro varia de acordo com o tempo, o banco não vai te chamar para um coquetel e explicar para você como que é cobrado o juro no Brasil, o banco não vai te contar que o juro da Mariazinha é bem mais barato que o seu, e a responsabilidade e o poder que eu tô te dando aqui nessa live é de começar a entender qual que é o preço do juro da tua dívida, cadê o documento da sua dívida. Você só vai conseguir brigar pelo seu juro no momento que você acreditar que é possível. Não adianta, eu posso vir aparecer aqui 30 horas por dia, que tem 24 horas, dizendo que você pode, que você consegue, mas vai ter que juntar o elemento conhecimento com o elemento força. Gerente nada, para mim é a mesma coisa. Eu quero saber o que o gerente falou. Eu quero saber que está escrito que o Banco Central é uma autarquia que tem a responsabilidade de fiscalizar os bancos. E ele escreveu uma resolução dizendo que os putos têm que dar o documento com 24 horas. Vai brigar pelo seu direito. Ponto. Porque a partir do momento que você entender o preço da sua dívida, a partir do momento que você entender o que foi que você fez, vai doer, mas você vai estar um passo mais perto de conseguir reduzir esse juro. Porque quando você aprende a conversar, quando você aprende a se posicionar, quando você começa a entender que dever é um fato na sua vida, que está acontecendo, mas que você não é isso aí que está acontecendo com você, que você pode até não ter todos os conhecimentos, mas que todos eles estão disponíveis e que cabe a você a decisão de começar a fazer diferente a partir de agora. E o meu papel aqui é te botar um tijolo de conhecimento e um tijolo de força emocional para que você possa começar a criar a vida que você merece. Não estou dizendo que você vai ter uma mansão, não, mas estou dizendo que você pode se livrar das suas dívidas, se livrar delas por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. É isso que eu brigo aqui, é por isso que eu luto aqui, porque o Superman do mercado financeiro não vai aparecer. Não vai aparecer. É isso. Não vai aparecer. E eu nem tenho essa função aqui de ser a salvadora da pátria. Estou aqui para te dizer o seguinte, ó, quer sair dessa previsão? Não vai ser fácil. Quem está procurando uma dica, 5 passos para sair das dívidas, vai para o YouTube. Você vai achar um monte de vídeo que diz porcaria com coisa nenhuma, falando lá, 5 passos. Relacione os seus gastos. Corte supérfluos. Entre em contato com o banco e negocie. Respeito, admiro todo mundo que faz, tá? Não estou aqui para falar mal dos outros. Mas estou aqui para dizer que, na vida real, tem muito mais coisa embaixo de cada dívida
Tem muito mais coisa embaixo de cada dívida do que simplesmente procure seu gerente, faça uma renegociação e junte todas as suas dívidas no papel, numa dívida só. Então, você está me dizendo que é possível. Meu ponto de partida é ter os documentos da minha dívida. E qual que é o meu próximo passo? Quando você começa a mapear suas dívidas, que é a parte mais difícil para o endividado, gente. Eu mesmo não queria olhar minhas dívidas, eu lembro exatamente o quanto eu não queria olhar para as minhas dívidas, o quanto eu fugia de abrir a minha própria conta lá no banco. Quando você começa a montar a olhar o teu caso, e gente, não precisa comprar uma pasta sanfonada na papelaria não, tá? É caneta, papel, anotação, marca-texto, se quiser, esse aqui é um boladão que apaga, mas pode ser um marca-texto tradicional, um desse assim, pode ser aquele de 1,99, pode ser caneta, riscar assim, fazer um quadradinho. Quando você começa a separar suas dívidas por tipo, ou seja, financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimo consignado, CDC salário, cartão consignado vai para um lado, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo direto ao consumidor, o famoso CDC, vai para o outro lado, dívida de condomínio, dívida de plano de saúde, dívida de lojinha, dívida de imposto, vai para o outro lado, dívida com agiota, dívida com parente, vai para o outro lado. E aí você faz o que eu chamo da cruz das dívidas. Lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou falar mais disso, é a pizza das dívidas. Aí você tem uma bandeja de técnicas de negociação para você usar para cada uma. E ó, vocês que estão aqui ao vivo comigo, a gente está caminhando para o encerramento aqui, e eu vou aproveitar esses minutos finais aqui para falar uma coisa para vocês. Eu, como professora, eu poderia, né, como eu falei, pegar e falar para você, faz isso, faz aquilo outro. Seria como se eu chegasse para o meu sobrinho, que tem 9 meses de idade, desse um osso de galinha para ele e falasse, morde. O bichinho agora tem um dente, ele não vai conseguir morder. Eu gosto muito de falar para vocês algumas coisas que tem na Bíblia que eu acho que vocês conhecem. Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, assim, pega a visão aí, foi uma alegria estar com vocês hoje.